Depois de estudar a carta de Tiago, assistam lá a nossa playlist. Passamos agora a um novo tema muito intrigante, por sinal. Como identificar os que se apresentam como mestres, se são verdadeiros segundo a vocação divina dada pelo Espírito Santo, ou se, ao contrário, são falsos mestres ensinando falsas doutrinas ou heresias. Os argumentos indicam que João está combatendo o gnosticismo, que pregava o dualismo, espírito e matéria. Os gnósticos, representando a filosofia grega daquela época, criam que a matéria é má e somente o espírito é bom. De acordo com esse dualismo, nossos corpos inúteis servem somente como vasos para nossos espíritos eternos. É uma filosofia que anula a natureza humana e perfeita de Cristo, aquele que não conheceu o pecado. Da mesma forma, a obra de expiação na cruz para a salvação da humanidade também fica invalidada, pois prega que o alvo de todo homem é buscar um conhecimento especial, gnosis, que o levará à perfeição. Vê-se logo que esta filosofia não se concilia com a fé cristã. O apóstolo João, o escritor das cartas que vamos estudar, é o mesmo discípulo de Jesus que encontramos presente junto ao Mestre em todos os 4 evangelhos da Bíblia. É o discípulo amado. Ele também escreveu o livro das Revelações, que é o Apocalipse, quando estava exilado na ilha de Patmos, e escreveu também o Evangelho de João, destinado principalmente aos novos convertidos ao cristianismo. Ocorre que as igrejas se reuniam nas casas e os apóstolos incentivavam a hospitalidade como prática do amor cristão, de forma que os crentes recebiam outros irmãos nas suas casas, sendo que alguns chegavam se apresentando como mestres. Os falsos mestres se valiam desta hospitalidade, mas eram mal intencionados. Pregavam uma doutrina que afastava, desviava os irmãos da sua fé genuína. As pessoas simples acabavam sendo convencidas, já que os apóstolos não estavam presentes em todos os lugares onde havia igrejas. O pensamento grego teve muita relevância no primeiro século. É de onde veio a filosofia. Por isso queriam incutir a lógica grega no pensamento dos irmãos. E Paulo afirmou: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 22 e 23. João instrui, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2, 24. Importante observar que falsos mestres não plantam igreja, mas destroem as igrejas dos outros. E é preciso atenção, pois não se trata apenas de gnosticismo, mas também liberalismo, judaísmo e qualquer outra doutrina velha ou nova contrária à palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é que mantém a igreja no ensinamento dado desde o princípio. O apóstolo João nos ensina a identificar falsos mestres através de testes em 3 categorias. O teste moral, teste social e teste doutrinário. Como não está sistematizado nesta ordem, teremos que descobrir na carta. O teste moral configura uma vida santa. O teste social é o teste do amor ao irmão. O teste doutrinário através da definição de quem é Jesus. O teste moral é o nosso assunto de hoje. Primeiro, o falso mestre esconde o pecado. 1 João 1, de 5 a 10. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quem vive nas trevas, ou seja, em pecado, não tem comunhão com Deus. O pecado para o crente é acidente de percurso. Pecado significa errar o alvo. Acontece por acidente, pois ninguém posiciona um alvo para errar. Se pecamos, confessamos e buscamos o perdão, e Deus nos perdoa. A garantia está no sacrifício único feito por Jesus. O falso mestre esconde seu pecado e suas fraquezas, pois não consegue lidar com eles. Não mostra arrependimento e não admite que é pecador. Davi errou, se arrependeu e confessou o seu pecado. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, segundo Samuel 12, 13. Na sequência do texto, Davi se humilha, orando, jejuando, deitado no pó.
sofreu a consequência do seu pecado, porém Deus o perdoou e afirmou que Davi é um servo segundo o seu coração. Saul, diferentemente, pede ao profeta: pequei, honra-me, porém, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. 1 Samuel 15:30. Como assim, Saul? Ao invés de se arrepender e pedir perdão pelo seu erro, pede para ser honrado. Para quê? Para esconder o seu pecado do público? Um mestre como Saul certamente é um falso mestre. Segundo, o falso mestre mente que guarda os mandamentos. 1 João 2, de 3 a 6. Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. O falso mestre diz que guarda os mandamentos, mas na prática não guarda, na sua linguagem, no seu comportamento, na forma como conduz a sua vida na igreja e no mundo. E quem não obedece à palavra, mas se intitula mestre, na verdade é um falso mestre. Terceiro, o falso mestre ama o mundo. 1 João 2:15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Trata-se daquele que é mais comprometido com o mundo e menos comprometido com Deus. João afirma que o amor ao mundo é inimizade com Deus. O problema não é você possuir coisas, mas as coisas te possuírem. O amor às riquezas, Jesus classifica como servir a Mamon, como um Deus na sua vida. A vida cristã exige renúncia. Negue-se a si mesmo e siga-me, disse Jesus. Não tem como ser mestre na igreja sem renúncia. Quarto, o falso mestre anda na prática do pecado e não pratica a justiça. 1 João 3, de 8 a 10. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. João afirma que a obra do diabo é o pecado. Na verdade, a obra do diabo nos atingiu a todos, já que todos pecamos. Onde está, então, a diferença? Está em que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todos nós pecamos, mas não podemos viver na prática do pecado. E mais, quem pratica a justiça é justo, mas quem não pratica a justiça não procede de Deus. Portanto, dar voz a um falso mestre é dar voz ao diabo, e isso não deve acontecer na vida do crente e na vida da igreja. Nos próximos estudos, vamos descobrir, através de João, sobre o teste social e o teste doutrinário na identificação dos falsos mestres. Aguardem os próximos vídeos.